Olá, amigos que acompanham a Network Group Play. Estamos mais uma vez aqui com Ponto a Ponto, sempre com assunto de interesse da sociedade aqui de Manaus, do Amazonas. Você que nos acompanha sempre às sextas-feiras, a partir das 20 horas. Hoje nós vamos falar sobre educação. E, claro, avanços e principalmente o que está sendo feito na capital, na região metropolitana de Manaus e no interior do maior estado brasileiro, o Amazonas. Para isso, nós convidamos a professora Terezinha Ruiz, ex-deputada estadual e que tem um papel muito importante da educação do nosso estado. Ela apresentou, por exemplo, na Assembleia Legislativa 30 leis direcionadas para a educação. Hoje atua no PADEAN. Foi secretária municipal de educação da capital e tem, com a sua experiência, compartilhado a toda a população, não só da capital, como também do interior. Vamos falar de tudo isso e, claro, convidamos também a jornalista Tatiana Sobreira. Seja bem-vinda, Tatiana Sobreira. Obrigada, Jackson Nascimento. Boa tarde, boa noite, bom dia, que na internet não tem tempo, é atemporal. E obrigada pelo convite. Muito bem. E também o Igor Palhano, jornalista também na área de comunicação e que está conosco aqui para contribuir nesse tema educação. Seja bem-vindo em sua estreia no Ponto a Ponto. É isso aí, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui dividindo a bancada, participando no estúdio com grandes jornalistas, comunicadores e com uma entrevistada muito especial, professora Terezinha Ruiz. Que maravilha. Obrigada. Professora Terezinha, seja bem-vinda ao Ponto a Ponto. Prazer em revê-la. Muito obrigada, Jackson, Tati, Igor. É um prazer mais uma vez estar aqui na Network Play, que é maravilhosa. As pessoas precisam conhecer aqui dentro. Muito bom, como né? É primeiro mundo mesmo. Que bom. E estou aqui à disposição de vocês. Certo, muito obrigado. E você já sabe, toda sexta, 20 horas, tem um tema importante, que pode acrescentar muito para o seu conhecimento, proporcionado pela Network Group Play. Professora Terezinha, seja bem-vinda mais uma vez. Vamos falar de educação, que é sempre um grande desafio. Sim. Educação pública se constrói todos os dias, não só pelos professores, mas também pais, toda a sociedade. Afinal de contas, nós estamos falando de construção de uma nova geração. Seja bem-vindo. E qual que a senhora destacaria, assim, um tema, logo para iniciar essa conversa, da educação aqui na capital do Amazonas? Hoje nós sabemos que existe uma política nacional para os nossos alunos da rede pública, que é a escola de tempo integral. Certo. Eu destaco a importância das escolas de tempo integral, porque ela oportuniza aos alunos não só o conhecimento, mas descobrir novas tendências, novas possibilidades, não só naquele conhecimento dele, mas muitas vezes descobrindo talentos, porque num horário ele está em sala de aula e no outro horário ele pode trabalhar, participar das outras atividades, tanto na área cultural, quanto no esporte, quanto nas novas tecnologias, e é exatamente isso que tem acontecido aqui no estado do Amazonas. Hoje, nós já temos mais de 100 escolas de tempo integral e as de horário integral. De tempo integral é aquela que oferece uma série de oportunidades dentro da sua estrutura, e a outra de horário integral, ela não tem toda essa estrutura, mas ela também oferece outro tipo de atividade para os alunos. O PADEAN, como você falou, Jackson, no início, ele vai trabalhando exatamente a construção de acordo com as necessidades da SEDUC, certo, que é a nossa Secretaria de Educação do Estado. E essas atividades, elas vão sendo desenvolvidas na hora que se constrói uma nova escola, com o BID, ela já vai com toda a estrutura montada. Eu posso dar exemplo para vocês, como a escola Dariana Braga, que fica lá no Cidadão 12, se não me falha a memória agora do endereço. Lá é uma escola completa, além de ter as salas de aula, que são muito grandes, tem sala de música, tem quadras cobertas, campos de futebol, laboratório de informática, laboratório de tecnologia, né, que é o, como chama, que agora faltou?
Maker, laboratórios Maker. De videomaker, né? Não, De maker, maker onde mesmo, tem mesmo. os robôs que eles vão Oh. Ah, trabalhar. legal. Temos sala de língua, biblioteca belíssima. Então, o Maravilha. Amazonas, ele já não está devendo tanto ao sul do Brasil, que é onde começa sempre as inovações, porque as nossas escolas de tempo integral do Estado, elas têm condições de oferecer o melhor para os nossos alunos. Muito bom. Tá? Muito Então, bom. Tatiana. Eu gostaria que a senhora destacasse também, a senhora falando desse movimento, né, do tempo integral, de como contribui para uma qualidade, pretende contribuir para uma qualidade de vida para quem está recebendo ali na ponta, que é o aluno, a instrução. Hoje o professor se adapta para estar também inserido dentro desse processo, né? É. Eu gostaria que a senhora falasse dessa linha de mão dupla, né? Da escola muito mais humanizada, né? Essas escolas de tempo integral, eles acabam tendo um tempo maior do que a criança e o Exato. jovem em casa, né, professora? Exatamente, é uma situação que a gente precisa ter muito cuidado de tratar desse assunto. Nós sabemos que a educação começa em casa. Certo. Educação, hábitos, cultura, mas hoje a escola está substituindo esse novo momento. Por quê? Nós sabemos que a mulher está no mercado de trabalho e o pai também. Então, quando a família é organizada, que tem o pai e a mãe, eles têm também pouco tempo para atender seus filhos, para estar perto dos seus filhos. Então, a escola absorve esse trabalho, Igor. Ela é responsável por dar educação formal, ela é responsável por criar os hábitos e oferecer a oportunidade. E aí vem um outro problema. A maioria das famílias que hoje são mais afastadas, desestruturadas, a mãe solo, ela tem que se desdobrar para que isso aconteça. Ou se a mãe e o pai trabalham e a avó é responsável, também vem uma outra situação, porque o aluno já não é mais aquele aluno comportado que era na sua época, Jadson. Era muito comportado. Era muito comportado na Muito. sua. Agora, comportado. imagina. Era uma porque Você também, dizer- né? A gente, Demais, isso Porque a aí, gente dizia assim, indubitavelmente. olha, você tem que estudar, e o aluno É. entendia. Você chamava a mãe, dava assim, aquele pedido e tal, a mãe em casa corrigia e tal. Hoje não, o aluno tem vontade própria, quer discutir com a professora no mesmo nível, desobedecer, então é complicado. Hoje tem um momento que as professoras estão estressadas, muito estressadas. Nós temos conversado muito sobre isso, né? Na Secretaria de Educação, os professores estão adoecidos, porque o trabalho desdobrado, a responsabilidade é muito grande, a família já não tem mais o tempo para acompanhar, e isso é um desgaste muito grande. Uhum. Tanto que tem um grupo de profissionais que cuidam dos professores, tem psicólogo, assistente social, tem todas essas áreas para dar um apoio. Fora isso, e é preciso a gente discutir muito, é que nós temos vários alunos com várias comorbidades que levam para a escola essa preocupação e que a escola tem que se adaptar. Hoje, a cada uma criança que tem que é autista, eu tiro 5 novas crianças ditas normais. Então, tem mais crianças hoje com apresentações, com colocação, problemas transtorno de emocionais, espectro autista, né? transtorno do espectro autista, TDAH, Down, do que a gente pode imaginar. É muito grande. Então, a professora também convive com todas essas dificuldades e ela precisa de um apoio maior. E aí se forma, eu inclusive, quando deputada, eu acompanhava, tanto como deputada quanto vereadora, eu acompanhava muito as escolas e pedia sempre apoio do governo, da prefeitura, para que criasse os grupos de trabalho que desse esse apoio. Tanto que a gente avançou, nós conseguimos colocar com que os diretores que tivessem 2 cadeiras, ou só uma, que tivesse a gratificação, foi aumentado no primeiro governo do Wilson Lima, para que ele pudesse ganhar um pouco melhor a sua gratificação. Os técnicos passaram a ter uma designação, que é uma carga dobrada, porque no horário integral, você tem que oferecer mais atividade para as crianças, para os jovens. Se você não oferecer, eles vão ficar lá sem fazer nada e a ociosidade acaba trazendo problemas internos, de acomodações e tudo. Então, de fato, hoje a gente precisa dar uma atenção muito especial para a escola. E por quê? No futuro, daqui a pouco tempo, eu diria que nos próximos 5 anos,
Não vai ter mais escola só de um horário. As escolas Integral. todas serão de tempo integral. Eu passei hoje pelo Dom Pedro e eu vi uma oferta, a escola oferecendo vagas e dizia: trabalhamos em horário único, horário semi-integral e horário integral. As escolas particulares já estão se adequando para isso, para que a escola trabalhe num horário só, ou no semi-integral, que é aquele que sai às 14, 15 horas depois Entendi. do almoço, já sai com as tarefas prontas, ou no horário integral, que fica até 5, 6 horas, porque às vezes o pai e a mãe trabalham até o final da Olha aí. tarde. Professora, hoje está muito pautada essa questão do desenvolvimento socioemocional do aluno Sim, muito. com essas atividades. Mas quando a professora era secretária municipal de educação, já existia um projeto grande, inclusive de escola circense, de fanfarras. A gente via que existia uma movimentação no contraturno. Sim. Como se deu esse processo? Exatamente. Naquele período que eu era secretária, nós não tínhamos ainda espaço suficiente para oferecer horário integral. Certo. Então, o que foi decidido com o prefeito da época? Vamos oferecer oportunidade para esses alunos. Lá na Zona Leste, principalmente na Zona Leste, nós criamos um centro de cultura. Atrás desse centro foi criado uma estrutura tipo do circo, circo-escola. Então, se oferecia Lona, tudo. lona. Legal. Não, nós colocamos telhas coloridas. Ah, para Telhas representar coloridas para toda... representar o Ah, circo. muito bem. Então, o aluno podia ir participar de equilíbrio, né? Malabares, tinha os palhaços. Eu cheguei a encontrar, depois que eu saí de lá, alguns desses contratados que eles não tinham formação, mas tinham habilidades. Eles eram contratados por uma empresa. E eu encontrava, depois que eu saí de lá, ele na rua fazendo aquelas brincadeiras. Eu baixava o vidro, conversava com ele. Então, foi um momento especial. Nós criamos mais de 30 fanfarras organizadas nas escolas, porque a música, ela desperta muita coisa interessante no aluno. Você nem imagina que aquele aluno sabe tocar violão, que ele toca uma guitarra, que ele toca um instrumento de sopro. Se você oferece, daqui a pouco você... Aquele menino não sai da escola, Jackson, nem parte. Ele Ele fica não sai, ali não sai. direto. Motiva, Se ainda você, tá se ali. Ele está você tem motivado. motivado. se você dá essa oportunidade, né? Mas a senhora estava falando, até para retomar também, eu acho que a tua pergunta, acrescentar do contraturno, Igor, e aproveitar o que a senhora falou sobre essa tendência no Brasil a que fique somente um turno, né? A criança entra, 7, e sai no final do dia. Isso a gente já vê uma realidade no mundo inteiro, É a né? Europa inteira. E a Não Ásia, tem mais a outra. alguns países da matriz. América do Exatamente. Norte e América Latina. Por que que o Brasil, ao seu ver, demorou tanto para adotar isso em sua Porque integralidade? nossa maior dificuldade durante todo esse tempo que eu trabalho na educação é vagas. Escola suficiente para atender o número de crianças. Tanto é que nós ainda, aqui no Norte, nós ainda não zeramos a fila da creche. Como é que tu vais oferecer horário integral para outras crianças se você ainda está precisando criar novas escolas mais vagas? A creche em São Paulo, eu tive um evento do BID há um mês atrás em São Paulo e eu fiquei muito feliz em saber que São Paulo já zerou as filas para a creche, ele já oferece 100% de vaga. Nós ainda temos muita dificuldade. E tinha que ser dado continuidade gradativamente. Em primeiro lugar, lá atrás, há 20 e poucos anos atrás, a prioridade era de 7 a 14. Nós colocamos 99% de criança na escola. Depois baixou de 6 a 14, que é a educação básica. Hoje já era para estar resolvido, mas para isso tinha que se construir mais creches, mais centros de educação infantil e mais lá atrás parou. O ensino médio, ele já está praticamente zerado. Você não vê confusões, eu quero vaga, porque o ensino médio já atende, principalmente aqui na capital. E outra coisa, a educação de mediação tecnológica é a solução para os nossos problemas de vaga no interior. Nós sabemos que existem aquelas comunidades longe,
onde o aluno tem que pegar canoa, barcos e etc. para chegar até a escola. Agora já não é mais essa grande dificuldade, porque através da mediação tecnológica, ele pode ter aula em qualquer um ambiente Entendi. que a SEDUC colocar, que Uhum. é antena, mais o mediador, o A professor. retransmissão, né? E a transmissão Transmissão. direto, o aluno está como Uhum. nós estamos aqui. Ele conversa com alguém do outro lado da tela. Interatividade É existe total, é total. nessa Então, a acesso. gente precisa ter mais escola. O Norte e o Nordeste não zerou ainda as filas, e eu tive a grata surpresa de saber que São Paulo, que é uma das maiores capitais do Brasil, Que poderia dizer que seria que era mais mais difícil, difícil, né? ele Pois já é, eu estou zerou. surpreso com isso. né? Nós assistimos Aham. a exposição do Interessante. próprio secretário de Educação de São Paulo, que falou que estava zerado. Então, a gente fica feliz. Não é impossível, mas tem que ter muito trabalho, muitas Professora, escolas. esse déficit hoje na capital do Amazonas, vamos falar da capital, que tem a maior Sim, que é o mais, a concentração, gente né? tem mais a informação. Ele é alto considerado a outras Era capitais? muito alto, Ah. era em torno, vamos dizer que há uns 10 anos atrás, ele estava em 50 mil alunos, É de alto, né? 0 a 5 anos. Uhum. Hoje, porque já foi construída algumas creches, já foram entregue, o governo federal ele dá 50% do valor do projeto. Uhum. Uma creche custava 3 milhões e 200 ou 3 milhões e 300. 1,5 milhão era do governo federal, do MEC, e o outro era complementado pelo município. Então, já foram construídas algumas creches, inclusive quando eu vou para o interior do estado, a gente vê algumas novas, né, que são construídas com parcerias. Mas eu acho que ainda temos umas 40 mil crianças fora da escola nessa faixa de idade, que vai de 1 ano, 2 anos até 4, 5 anos. Se a gente fala aí de média 40 mil, eu estou dizendo, Capital. eu estou dizendo aí 40 mil possibilidades de mão de obra de mães e pais que estão em casa, que não têm Ou então condições que de eles colocam uma vizinha para pra tomar tomar conta, conta, né? um familiar, né? Mas é muita criança, né? É muita Digo criança e uma isso que porque Um exército grande. uma informação que a gente deve dar. Uma creche, de acordo com o MEC, ela não pode ser construída para mais de 200 crianças. No máximo, são 200 crianças. Então, são 10 salas de 25 crianças no máximo. Porque não pode ter mais do que 25 crianças na sala de creche. Tem que ter Entendi. 2 professoras, né? Uma professora principal e aquela monitora que ajuda. Isso são regras e eu acho correto. Porque tu imagina tomar conta de 2 crianças já é difícil, tu tomar conta de... Maria, 25 então. de 25, Ainda todo temos mais. menino Nós corre. estamos... Se preenche essas 40 mil vagas, são quantos professores que vão... Sim, professores, mercado de pedagogos, trabalho. merendeiras, são mercados de segurança, trabalho que fica secretários. com mais oportunidade. Mas eu me preocupa muito, muito. Os nossos cursos de graduação das universidades estão vazios. Então, não tem mais profissionais querendo ser professores. Mas ainda temos o mercado bastante aquecido, porque tem muito professor que não está trabalhando ainda. Nessas periferias, teve várias universidades que ofereceram graduação em pedagogia, mas no futuro temos que se preocupar, sim, porque para professores de matemática, biologia, física, química, não está. Os cursos estão vazios e até pararam de oferecer em alguns A senhora acha faculdades. que isso daí também reflete diretamente na desvalorização até da própria mão de Sim, obra, na pelos desvalorização. governos, pelo olhar do próprio Ministério de Educação, pelos professores, pelas secretarias municipais, secretarias... Eu não aponto aqui o estado do Amazonas nem a capital somente, não. Não. Eu estou falando isso como um todo, né? O olhar do Brasil sobre a profissão também como professor. Só quem paga bem são as capitais. Na maioria dos casos, principalmente falando em questão do Norte e Nordeste, não pagam bem os professores nos municípios menores, né? Nós temos professores no município que ganham salário mínimo. Então, é uma desvalorização profissional. Hoje, a família exige muito, mas não acompanha muitas vezes. O aluno não é mais aquele aluno que só obedece, ou então que vai. Então, são uma série de fatores, mas com certeza a questão da desvalorização profissional é o que mais pesa, né? Jackson? Eu gostaria, inclusive, de citar que nessa questão do interior tem o professor
da zona urbana e da zona rural, que sofre também. Muito distante, Muito muitas distante, dificuldades, com a né? estrutura, às vezes, nem proporcional ao que ele pode fazer. Sim, Eu acho sim. que já entra até na semana de valorização do educador, né? Exatamente, professora Vamos lá. Terezinha. Vamos lá. Então, vamos falar sobre a Semana de Valorização do Educador. Como eu falei algumas vezes para vocês, a gente teve sempre uma proposta de valorizar os nossos professores. Desde que eu entrei com mandato de deputada, que foi o meu primeiro mandato, eu criei a Semana de Valorização do Educador, ou seja, uma semana de olhar para os profissionais, de premiar os profissionais, oferecer atividades diferenciadas. E a gente fez vários eventos, tanto na Assembleia quanto na Câmara. Fizemos palestras, trouxe o Gabriel Chalita, né? Isso. Foi São um Paulo. dos palestrantes que veio a Manaus. Isso. A palestra dele foi lá na Faculdade Newton Lins. Trouxe vários profissionais renomados. Fizemos atividades como festas, premiações e corridas. Tudo isso aconteceu, né, durante esses 4 mandatos que eu tive, tanto de palestra como atividade. Fizemos a primeira corrida na Ponta Negra, foi belíssima, teve mais de 200 inscrições e os professores se divertiram muito. Mas durante esse tempo todo a gente foi vendo assim, mas tem professores diferenciados nas salas de aula. Tem muito professor, Jackson, que você deve saber também sobre isso, que eles têm projetos inovadores e que ninguém conhece porque fica naquele seu ambiente. Exato. Então eu criei o professor inovador. Além do professor inovador, depois eu criei o gestor inovador. Legal. Mas vamos falar como professores. Os professores apresentavam seus projetos, existia uma banca julgadora, que era professores da universidade, professora Almerinda, sempre fez parte, professora Jeane e várias outras. E elas avaliavam os melhores trabalhos e a gente premiava primeiro, segundo e terceiro lugar. Tanto da rede pública quanto da estadual. E, pasmem, a rede pública sempre tirava boas notas, bons projetos. Porque a gente acha assim, não, só quem faz isso é a rede particular. Não, ela faz e a maioria dos professores da rede particular são da rede pública também, sabia? Eles dão aula no horário no estado ou no município, depois dão aula numa escola particular. Olha aí. E foi um projeto maravilhoso. Nós temos livros publicados destes projetos. Nós fizemos a primeira edição com 40 e poucos professores que apresentaram. No final, todos participam do livro. E aí, no segundo, teve 100 e pouco. No último, mais de 500 projetos que foram avaliados. Então, em lugar de um livro, o último já foram 3 livros. Primeiro livro, segundo volume, terceiro volume, aliás. Por quê? Porque os professores viram da importância desse projeto. Além de divulgar o trabalho dele, que ficava ali só no âmbito da escola, da sala de aula, eles foram além a mais, foram muito mais. Porque na pandemia eu fiz uma live com o secretário de Portugal. E mandei para ele esse livro e ele ficou super encantado. A gente fez um intercâmbio com Portugal, com outros estados, para que o nosso professor realmente fosse visto. E aí chegou as notícias, olha, eu tirei primeiro lugar no meu mestrado, porque eu tinha 2, 3 projetos publicados. Quando um professor, o Igor sabe disso, quando um professor publica seus projetos, ou seja, o que ele escreveu, ele tem premiação em concurso, em mestrados, doutorados e... Amplia a nota, né? Amplia a nota ganha na a hora. pontuação. Legal. Então, Legal. foi uma maneira da gente reconhecer o trabalho do professor de sala de aula, né? Porque quando você está fora de sala de aula, que você tem muitas oportunidades. Mas na sala de aula, Jackson, Tati, Igor, às vezes é até difícil que seu tempo dê para você se dedicar a alguma coisa sua. Porque você tem a sala, o planejamento, você Corrigir tem prova. correção Meu de prova, Deus. correção de... O sábado e domingo que muita- você tira para você é para Exatamente. corrigir prova, né? Então, muitas profissões, você chega em casa, fechou a porta do seu consultório, do seu Nunca vi escritório. isso na minha vida. Não tem, não tem. Eu sou filho de professores. Meu pai Mas era professor, minha sabe mãe, bem, eu né? sei bem como é essa Olha, realidade. se você pesquisar, nós, hoje, eu digo isso lá na minha casa,
A gente sempre teve um professor na nossa casa ou na nossa família, não tem? Uhum, sim. Ele nunca teve dia folgado, não, né? Não Não tem. tem feriado, não tem nada. Não tem. O feriado é que a gente aproveita para construir. Com exceção de Taquatiara por causa do crepe. Por causa Como é que É é o isso, clube. menina? É o Que clube É o recreativo dos professores de Jackson, eu Taquatiara. acho que é o primeiro, é o único município Eu que ainda tem nunca até... vi. Me ajuda aí, Eu me ajuda aí, conheço, Terezinha. eu conheço. Crepe, eu pensei que era uma creperia. Me ajuda que aí, a gente Terezinha, Não, é o vai. crepe. Ei, o clube Isso é coisa do Grandes amazonino. bailes de O clube Itacoatiara, sabe que todos muitas realizados vezes lá. Ah, eu fui chamada pelos colegas professores para criar um crepe aqui em Manaus. eu tô te falando. Mas tem que criar. Mas nós temos a CRB. Vamos Eu tô estudar te um crepe. falando. Mas deixa eu informar, Por nós favor. temos, falta, não é um clube, mas é algo parecido, é a Sociedade Recreativa dos Servidores de Educação, CRBE, uma coisa assim. É. Saiu do CRB. papel, Não, professor? tá, ela funciona ali quem vai para a Vivenda Verde. Ah, no Tarumã. Existe isso. Olha aí, mas não tem Pouco como. conhecido, É. mas existe. Mas o crepe não é bomba. aquele clube O crepe bom. A minha mãe foi eleita a bailarina do crepe, para tu ter uma Olha ideia. só. porque é o Hein? seguinte, a Mano, olha, característica bastidores. Hum. lá o interno, né? A história interna do crepe é Sim. que é muita dança lá. É, É muita festa. é dança todo Mas o domingo. pessoal do todo interior domingo. gosta. É tipo Pessoal o do clube interior gosta. municipal, não tem o clube Gosta. municipal? O O Mumu? Mumu? Não É o Mumu? Mumu, tem o Mumu. É igual o Mumu, é? É melhor. É bem- Porta da Esperança. É. Não, eu muito duvido que bacana. o itacoatiarense fale que o dele é menos. O itacoatiarense só fala que o dele é mais, é o melhor. É o melhor. Sempre. Mas é uma festa. Itacoatiara, Parintins também, sempre Eu acho- Parintins eu acho muito Mas são bacana. bem Ainda juntinho mais ali. barrista É. É mais bairrista, né? Muito O curioso foi a reivindicação dos professores à época do então governador Amazonino Mendes. Foi verdade. Isso é história. E tem Isso é uma história. Conte. História É política, verdade. história da educação do interior. Todos reivindicaram uma sede do Amazonino. E o Amazonino disse: vocês terão um clube recreativo. Cumpriu e está Ele lá. É verdade, O olha. crepe. O crepe. E tem a placa do Amazonino Tem lá, a placa uma de homenagem ao lá. Amazonino lá no É município. verdade. E todo domingo tem um bolero do crepe. Olha, já que nós somos de É. Itacoatiara, eu e o Jackson, Isso, eu vou contar para vocês que eu admiro muito várias professoras certo. que se destacaram Verdade. aqui no Amazonas, não foi só Isso. em Itacoatiara. Como é que se chamava a dona Lia Vasconcelos Dias. tá? Né? A dona Lia Vasconcelos era sobrinha da dona Inês de Vasconcelos Dias, Que hoje é que era homenageada. itacoatiarense. É, verdade. Quando eu criei a medalha, eu falei para a minha equipe, a medalha tem que ser uma professora que é ícone, que é representatividade. E eu fui para a história da educação do Amazonas. E eu encontrei uma bela história, a dona Inês de Vasconcelos Dias. Ela foi secretária de Estado de Educação, secretária do município de Educação, Isso. e ela se deixou um pouco a educação e foi ser advogada, mas não estava feliz. Isso é uma história verdadeira. O Verdade. que ela fez? Ela voltou para ser educadora. E foi quando eu disse, não, essa medalha tem que ser professora Inês Vasconcelos Dias. Ela era uma representação muito importante. Todas as vezes que o governador amazonino ou alguns outros que vieram depois dele queriam montar a Semana da Pátria, quem era chamada? Professora Inês de Vasconcelos. Ela ia fazer o histórico da data, destacava um vulto. Eu acho que ela era professora de história. Muito bonito isso. Ela era uma historiadora. Então, o que ela fazia? Ela pegava um vulto daquele período e ela fazia um histórico, criava um cenário e a gente ia para a Praça da Polícia. Como professora do IEA, fui várias vezes para o início da Semana da Pátria do Estado do Amazonas. Então, acho que essa medalha Inês de Vasconcelos Dias tem muito a ver. Ela foi criada por mim, na época quem era o presidente era o Belarmino Lins, da Assembleia, Certo. e ele apoiou muito porque ele era realmente, tinha tantas medalhas, mas não tinha nenhuma para educação. E essa medalha destaca os melhores professores, aqueles que se destacaram, não só aqui na capital, no interior. Eu saí da Assembleia, deixei ela já existe, e hoje, todo dia 15, ou na Semana do Professor, ela é entregue para professores do estado todo. Para mim isso é uma honra, porque Legal. realmente você vai e começa a conhecer
vários vultos da educação que você não conhecia. Legal. E tem mais uma coisa, ela pode ser entregue em vida, que eu acho que é importante, mas nós já entregamos algumas em memória de alguém que já tinha se destacado na educação. Ela faz Maravilha. parte hoje de todo o protocolo da Assembleia. A maior Assembleia lá, a maior medalha da Assembleia, essa que vai ser entregue agora recente, que é o nome do plenário, Rui Araújo. Rui Araújo, é a É. maior medalha. A segunda é a de educação, professora Inês de Vasconcelos Dias. Merecidamente, né? Merecidamente. É. Que bom. A história da professora começa com a educação, se mantém com a educação, e o brilhantismo da trajetória traz todas as conquistas que a educação tem e essa valorização do educador. Sim, sem dúvida nenhuma. A gente tem esse compromisso, né? Que é importante não só criar uma medalha ou então correr atrás de um benefício, mas mostrar que o professor, ninguém vive sem passar por um professor. Porque todas as demais profissões começam lá no banco de escola, na sala de aula, né? Então tem Eu vários acho que é a primeira projetos. inspiração que a gente tem como profissão, fora do sonho que a gente tem dentro de casa, né? Todo mundo assim, eu quero ser igual meu professor, É. minha professora. Referência. É, Referência, inspirador, né? É né? inspirador. É Olha, inspirador. quanto mais dedicada é a professora, quanto mais ela se envolve, ela é o exemplo. Por isso que tem que ter muito cuidado quando a gente bota um professor numa escola de educação infantil, principalmente, nos primeiros Exatamente. anos. Na Porque formação, né? na formação, aquele ser humano que está ali educando, ensinando, ele passa a ser seguido pelo aluno, imitado pelo aluno e representado, porque tudo que ele faz, ele foi minha professora que ensinou. Você já prestou Isso atenção? é verdade. Se ele faz uma... Mas eu vi a professora brigando com o meu coleguinha, ele sempre cita a professora. Eu sou de uma época ainda, sou do grupo escolar. Grupo escolar. Grupo escolar. Você lembra de grupo escolar? Eu sou do Vai Coronel mudando, Cruz. né? Eu sou do Rodrigo Costa, lá Olha, de Coronel. Coronel Cruz, Minha olha. professora era uma régua na mão. É. Palmatória. Eu fui algumas Palmatória. vezes na diretoria, todo o tempo de forma injusta, quero Eu deixar acho que- Nada. Todos, Professora, todos. de forma injusta. Quem A pode diretoria. responder isso é É. a sua professora. É. Como talvez ela é viva a sua professora? É, viva, Então meu pronto, professor. nós vamos ter que ir Minha lá não é com não, ela. minha já é Injusta. falecida. Coronel Cruz, que ele está falando, É. ele é muito famoso. É? Ele formou, É, verdade. ele formou os grandes donos de Itacoatiara. Olha Tem aí. muita gente importante que passou lá. Aproveitando essa história de mudança, né, da transição da forma de educar, né, a senhora também é importante num tema, né, dos vários que a senhora defendeu, com relação ao bullying, né, e agora existe aí lei tramitando que é o cyberbullying, Cyberbullying. que já vai para dentro de uma outra realidade, que é a internet. Qual a importância de conversar sobre esses temas na escola também? Eu comecei a falar sobre isso na Assembleia muito antes de o bullying ter todo esse reflexo na nossa sociedade e na nossa juventude. Eu criei a lei, eu só peço desculpa que eu não tenho o número da lei agora aqui, mas se procurarem na Assembleia vão encontrar no ano de 2008, mais ou menos, de combate ao bullying. Era uma lei que formava vários critérios para que dentro das secretarias, principalmente de educação, pudesse combater o bullying com orientações, com palestras, com profissionais preparados. Tanto que a SEDUC, deu uma falhazinha na voz, né? A gente conversa aqui também não. Obrigada. É. Tanto que a SEDUC ela criou um grupo de trabalho com profissionais como psicólogos, assistentes sociais, que estão na escola para apoiar e melhorar qualquer um momento que tem essas brigas. Isso me chamou a atenção, foi quando surgiram casos aqui no Brasil de crianças entrando, xingando os colegas e greves, confusões. Foi quando eu criei o projeto de lei de combate ao bullying. Ano depois, eu também criei um projeto que fosse ligado ao cyberbullying, combate ao cyberbullying. Então, essas duas leis já existem no nosso estado, a SEDUC já faz um trabalho, mas ela está meio esquecida. A gente precisa
voltar a Entendi. tratar desse assunto, porque é Potencializar um também. assunto grave. É. Você tem visto aí É nos verdade. meios de comunicação as crianças sendo aliciadas pela internet, seguindo exemplos que não é exemplo, que só maltrata ainda mais não só o jovem, como a família, né? Então, são leis que eu sempre tive o cuidado de falar, de divulgar, e inclusive eu criei o NAP, Núcleo de Apoio aos Profissionais de Educação. Dentro da Assembleia, eu tinha uma sala com psicólogos, com assistentes sociais, com neuropsicólogos, para atender essas pessoas que nos procuravam. Uhum. Tanto professores quanto pais ou família de alunos. A gente trabalhou por muito tempo. Um dos meus colaboradores, que era psicólogo, tem clínica e tudo, chamava-se Geuses. Ele era professor da rede, mas tinha feito psicologia e quase não se usava esse tipo de profissionais dentro das escolas. Agora não, agora nós já temos essas equipes. E o Geuses foi quem foi para lá me auxiliar. Eu já encontrei várias vezes, eles, olha, nós tratamos de um assunto que poucas pessoas falavam, o bullying e o síndrome de Burnout. Ele já tratava, Aquela dentro da época, Assembleia, olha aí. síndrome de Burnout, que poucas pessoas falavam sobre isso. Então, olha, eu me sinto muito honrada de estar podendo falar aqui com vocês, porque eu estou lembrando de coisas que há muito tempo já nem lembrava mais. E essa legislação criada pela professora Terezinha serviu de referência para a legislação federal. A lei criada pela professora Terezinha é anterior à lei federal. Totalmente, foi isso mesmo. A gente foi, mas recebemos até algumas ligações do Pará, eu lembro que foi do Pará e de outro estado, para a gente mandar a nossa lei, de assembleia de outros estados pedindo para mandar a lei, porque de fato foi pioneiro no estado do Amazonas. E isso é bom porque reacende, né, um debate que eu acho que tem uma menina de 13 anos que é uma atriz amazonense, que a gente vai trazer também num dos programas Isso. da Netplay, que está sendo cooptada, agora o nome dela, para ganhar um prêmio no Rio de Janeiro, porque ela interpreta uma menina que sofre bullying na escola também, que traz isso essa mesmo. pauta, né? É uma menina que é amazonense, que é uma menina revelação. A pauta muito atuante. É uma pauta Atual. e atual, É, né? atual. Nessa época onde se fala em streaming, quando você bota a pauta para conversa, ganhou aí até uma notoriedade a um menino de mais ou menos uns 12, 13 anos de idade, numa série da Netflix, onde fala sobre o comportamento juvenil também, né? Sim. E outras séries onde você vê aí os doramas, Exatamente. e tem refletido o bullying. Uma influência enorme, enorme, essa né? garotada aí. Essa garotada. Né? Então, eu acho que ela é uma pauta atual. Muito atual. E a gente tem que dar uma importância grande, mas ao mesmo tempo você pode amenizar essa situação. Por quê? Quem não teve um apelidozinho quando estava na escola, não é? Era chamado de gordinho, era chamado de magrelo, mas isso não se tornava esse problema tão grave que hoje está se tornando. É. Então, como as pessoas estão se sentindo muito sensível, não tem a tolerância para qualquer coisa, a gente tem que trabalhar muito isso na escola. Não dá esse destaque, eu acho que quanto mais destaque se dá, mais problemas a gente vai ter. Porque hoje ninguém quer mais brigar só naquelas brigas de criança, elas vão muito além, já vai para a justiça, já vai para psicólogo, já vai... Isso tem que ser amenizado, a escola precisa trabalhar esse tema com muita conversa com o aluno, com muita atividade lúdica, para o aluno não se sentir sempre pressionado por alguma coisa, não é? O trabalho da cultura da paz, né, professor? Exatamente. Tem a cultura da paz, que eu acho que ela é fundamental, a gente já tem até algumas instituições que trabalham e tem trazer o pai para dentro da escola, trazer a família para dentro da escola. Orientações constantes com a família. Envolver mais com temas, né, com feiras, trazer a família para estar. Eu acho que a gente volta ali para o início, né, do que a gente estava conversando ainda agora, sobre o papel da escola ser mais humanizada, muito mais inclusiva. Eu acho que aproxima, né, a figura do professor e a figura do pai é uma mescla. Não tem para onde a gente correr. Porque assim como o pai tem autoridade com a mãe dentro de casa,
a autoridade do professor e dos agentes lá de dentro da escola Uhum. acabam indo também para... Todos têm que ser Todos têm que ser Todos trabalhados, têm que né? ser trabalhados. E verificar que é é uma continuidade. Eu não posso dizer que a criança, a casa dela é uma coisa, a escola é outra. Nesse momento, a gente falando aqui de educação básica, né? Que é o principal Exatamente. ponto. Neste momento, todos têm que se entender, se respeitar e ter confiança. Porque da pessoa que fica na entrada da escola, ela está cuidando do seu filho. Aquele porteiro, aquela senhora que está ali na entrada, a merendeira que às vezes faz com tanto gosto aquela merenda, mas o menino não gosta, aí a mãe tem que fazer algo diferente. Não. Se todo mundo trabalhar junto, ele consegue até ensinar a criança a comer diferente do que ele come em casa. Isso acontece também. Tudo é um trabalho de estratégia que deve ter dentro tanto do gestor quanto da equipe de professores. Falando em merendeira, É falando um no ligando. mingau de banana, Meu Deus. De arroz, foi de do mingau de arroz com Ah. castanha. Sim. E não é? A senhora também tem uma pauta sobre regionalização da merenda, né? Exatamente. Além de eu ter a pauta, foi pioneiro. O município de Manaus, eu era subsecretária e muitas vezes secretária. Um dia eu fiquei como secretária e eu assisti que atualmente ele falou até o nome dele, Petrúcio. Levou para mim, Tá. Uhum. junto com o Chico Preto, Isso. alguns produtos regionais. E eu falei, muito legal isso para comprar na merenda. Fizemos todo o projeto, levamos na época para o prefeito autorizar. Foi o primeiro município que comprou a alimentação regional com recurso do município para nossas merendas do município de Manaus. Continua isso? Continua. O prêmio subiu Isso para tem- o prêmio? Subiu. Agora né? nós temos a ADS, que Isso. compra todo o produto, né? E é comprado com dinheiro da merenda, porque vai para lá o dinheiro da merenda, desse tipo de merenda regional. Isso cresceu, que graças a Deus hoje os nossos produtores rurais já têm um grande caminho, né? cliente para certo. vender. Para Exatamente. produção. E é um né? negócio que organizou melhor as comunidades, porque eles tiveram que se associar, criar suas cooperativas, e isso foi muito importante. Foi legal. Tiraram o seu Muito CNPJ. importante, demais. Né? Eu Então, conheço nós alguns temos. casos também. E outra coisa, a gente É. tinha muita horta, é importante. Horta nas escolas, além de comprar, mas tem aquele produto que você precisa na Certo. hora. Também tem a A importância. chicória, a Chicória, cebolinha. cebolinha, que Olha, nós né? amazonenses Na Cheiro gente verde. gosta, né? Cheiro Demais. verde. Tem gente que eu conheço que adora mas- cebolinha, né? Tem um amigo tem nosso. que não é que ele E ama, faltou a gosta. gente falar que, diante disso, nós criamos o Dia da Merendeira, que é para ter o reconhecimento daquelas senhorinhas que, às vezes, olha, eu vi senhoras, no município principalmente, que diziam assim, hoje eu trouxe um pouquinho da pimenta do reino de casa, porque tinha acabado daqui. Elas são tão dedicadas que elas trazem alguma coisa da casa dela quando precisa, Olha sabia aí. que existe isso? Menina, bacana. isso é bem a nossa Olha cara do só interior, né? vocês indo na escola. Tem Cebolinha, mulheres chicória. assim fantásticas que elas fazem de tudo. Mas hoje, o que é a merenda? Hoje eu fiz um bolo, porque tinha um fubá aí, eu fiz um bolo para os alunos e fazem. É. Quantos anos de educação já, hein, professora? Olha, quando eu comecei, eu era menor de idade. Eu dava aula em casa. Menor de idade que eu digo, eu tinha 17 para 18 anos. Eu dava aula em casa. Eu alfabetizei várias pessoas que vinham do interior para trabalhar com a gente, e eu alfabetizava porque eu gostava. E aí eu comecei a dar aula com 18 anos, oficialmente no Instituto de Educação, como contrato. Eu dava aula de inglês no lugar da dona Lila Borges. Ela não existe mais, mas eu sou eternamente agradecida. Porque a dona Lila, ela era professora de inglês 2 horários, e aí ela foi chamada pelo Conservatório de Música, ali na Joaquim Nabuco, para dar aula de piano, porque ela tocava magnificamente bem. Piano. Piano. Olha só. Aí ela me chamou, que era uma boa aluna, ela disse, olha, eu estava terminando o magistério. Eu preciso que tu venha 2 vezes por semana ficar no meu lugar, eu vou te passar tudo que tem que fazer. Você aplica, que eu tenho que dar aula de piano, porque surgiu essa oportunidade. Aí ela me gratificava e eu dava aula nos 2 horários na sala dela. 17 anos, Teresa. 17 para 17 18 Olha anos. que coisa. Eu- Agora Dia não desses. conta agora a idade para não parecer assim. Não. Por isso, ela deu uma volta aqui e não me contou. Quantos Mais de anos? 42 mas anos eu que eu eu tenho. vejo como uma forma de ser, uma
Tá na veia, né? Tá Não, eu gosto, digo sempre coração, que a minha dedicação. mãe que fez eu ir É. ser professora. Uhum. Eu ia ser engenheira. Certo. Eu dizia, eu gosto de matemática. Acabei fazendo letras e vindo ser uma professora. Então, ela me deu um bom conselho, eu segui, graças a Deus, não estou arrependida, porque eu me sinto muito bem como Eu professora. gostaria, professora Terezinha, como uma grande conhecedora e com propriedade, obviamente, de falar sobre essas questões das escolas de tempo integral. Existe uma política de se expandir para o interior do estado, Sim, no Amazonas? existe. Existe? Existe, inclusive, as 22 escolas que o governador vai construir em parceria com o BID, Uhum. elas são de tempo integral. A partir de agora, as escolas têm que ter estrutura de tempo integral. Uhum. Agora, claro, como é que nós vamos fazer com as escolas anteriores? Eles estão adequando as escolas de acordo com o número de alunos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O colégio IA, ele hoje é de tempo integral. Então, para isso, diminui, já não tem tantas demandas, porque quando Uhum. era magistério, todo mundo ia para o Instituto de Educação fazer. Só que hoje, o ensino médio, ele não é mais específico. Clássico, científico, magistério, ele é único. Todo mundo vai fazer o ensino médio para depois definir qual a faculdade. Então, com isso, as vagas foram redistribuídas. Aí o Instituto de Educação tem uma demanda menor, o colégio estadual talvez tenha outra, e as escolas que vai Entendi. diminuindo as suas demandas, eles vão implantando o tempo integral ou vão adequando as escolas para receber o aluno em Entendi. tempo integral, porque você sabe que diminui o número de matrículas e você tem que ter uma estrutura maior, tem que ter refeitório, uma cozinha boa para fazer alimentação, embora que essa de tempo integral também tem alimentação pronta, né? Aquela empresa vai para dentro e já prepara lá mesmo. Então, tem toda uma modificação. E alguns anos atrás, o governo federal, através do MEC, ele manda algum recurso, não é muito, mas é um recurso para ser utilizado nas adequações das escolas que não foram construídas em tempo integral. Tem um trabalho sendo feito, e no interior já tem algumas escolas estaduais. Isso gradativamente, eu acredito que dentro dos próximos 5 anos, as escolas terão que se adequar para ser de tempo integral. Muito bem. Estamos atrasados, mas nunca é tarde para se De- fazer o bem, né? É verdade, isso é importante. Dentro desse âmbito, tem os colégios da Polícia Militar também, que atuam Sim. em forma de tempo integral. Entra também nesse contexto de integralidade? A SEDUC, ela é responsável pela estrutura das escolas militares, Certo. mas a ordenação toda é da Polícia Militar. Uhum. Então, aonde tem prédios adequados, que é a SEDUC que aluga, Certo. terá tempo integral. Ela já procura fazer em tempo integral. Muito bem. Eu É o posso, melhor atendimento, né, para o aluno de uma maneira eu geral. posso, eu posso voltar a um tema que a gente começou a falar lá atrás e ela Sim. levantou, e foi um dos temas que a gente conversou também num dos programas da Jovem Pan News, e eu trouxe até essa pergunta para a senhora no programa e eu vou recolocá-la aqui de novo. Nós recebemos o Sintean e recebemos o Conselho Acho que- Regional de Psicologia para falar sobre a estrutura emocional do professor, né? Isso. E de quantos estavam se aposentando antes do tempo previsto, pedindo afastamento por excesso de trabalho, por burnout ou por problemas psicológicos, principalmente problemas psicológicos, né? Pressão no trabalho, ou oriundo de familiares ou do próprio aluno. A senhora tem uma preocupação com o socioemocional do profissional, né? Temos, é muito grave isso. A gente tem visto esses dados estão chegando até nós. Muitos professores adoecidos, deprimidos, muita depressão, que é um mal do mundo hoje, né? Exatamente. Tanto jovens quanto pessoas em outras idades. Eu acho que o Covid levantou muito isso aí. A gente trabalhou muito em casa. Eu, inclusive, participei de congresso, até das sessões da Câmara e da Assembleia online. O professor, ele sente essa diferença do comportamento do aluno, das atividades, que são muitos projetos dentro da escola. Isso
é uma coisa que tem que ser revista. São demais projetos que se jogam para dentro da escola. Todos têm prazo, todos têm metas. As metas que têm que ser atingidas. E o professor, muitas vezes, precisa trabalhar 3 horários para manter a sua vida, manter a sua estrutura, né, de família ou seu pessoal mesmo. Então, não é fácil. E esses dados são bem grandes. Muito professor com problema de depressão, saúde debilitada. Isso daí tem sido uma dificuldade bem grande para as secretarias de educação fechar as suas cargas horárias. Quando ele termina de montar, aí chega um professor com uma licença médica. Você tem que substituir aquele professor. Muitas vezes já fez processo seletivo, já chamou todo mundo do concurso, mas não consegue fechar seu quadro. A impressão que Compromete, passa, não né? sei se vocês têm, é que parece que é uma pressa, né? Exatamente. Há uma pressa cobrança, social, uma né? pressa social É. por algo assim. Uhum. Eu percebo, é uma velocidade que querem implementar nas pessoas. Não sei se vocês sentem isso, ou é impressão minha, o Igor, Jackson Não, e eu professora. concordo com você. Não é? É uma pressa, é uma agonia muito O grande, resultado, né? porque não adianta na escola, você tem que entrar na sala de aula, em primeiro lugar, tentar manter o equilíbrio da turma. Porque se você chegar muito agitada, normalmente o aluno fica demais agitado. É o reflexo de que a professora é a sua maior representatividade. É o que eles gostam de seguir. Então, a professora tem que estar emocionalmente preparada para entrar na sua sala de aula. E isso é difícil. Para quem vem com uma carga de preocupação, de responsabilidade, é difícil. De vida Muito bem. pessoal, De vida de pessoal. uma... Dos estresses do dia a dia. O nosso trânsito também, eu acho Consome. que consome Meu a Deus. gente demais. Consome. E é tudo, reflexo né? também dessa era digital. Tudo É. é muito rápido, tudo muito acelerado, Vamos tá passando substituir. na ponta É do tudo dedo. agora- Aí você não quer, eu vou te substituir. É, É assim verdade, como, né? assim como, por exemplo, a conclusão do nosso ponto a ponto de hoje, né, que a gente tem assuntos diversos para tratar disso. Eu acho que nós precisamos ter o ponto a ponto, Terezinha Ruiz, parte 2, a educação, né, a família, Vamos o lá. professor, sabe, toda aquela composição que tem a escola, tá? A estrutura da escola, a ergonomia em que o aluno está, que atividades estão sendo Olha, eu desenvolvidas, ele quero, está antes da condizente. gente fechar, eu acho Sim. que é importantíssimo Pois não, isso. professor. A escola ela não pode ser mais só aquele ponto de ensinar. Certo. Ela precisa ser muito mais do que isso. Ela tem que preparar o cidadão para a vida. Entendi. E o professor, ele tem que ter mais apoio. Qual seria o tipo de apoio? Eu acho que dentro da escola tem que ter dois, além do pedagogo, a gente precisa colocar mais 2 Sim. profissionais. O assistente social e o psicólogo. 2, São importante. 2 profissionais Tanto para a turma quanto para o profissional que está educando. para todos, Olha para aí. todos. Porque Legal. muitas vezes não tem o pedagogo em todos os horários, que já é Uhum. uma grande ajuda. Porque o pedagogo ele vai organizar, coordenar todo o planejamento. Quando o professor entra em sala planejado, programado, já é um meio caminho andado importante. Mas se eu boto mais 2 profissionais, como o psicólogo, que ele vai estudando, vai analisando cada caso, e o assistente social, Uhum. isso já ajuda demais. Nossa, Não, e não dá Imagino. mais para esperar muito tempo, não. ótimo. Nós temos que pensar isso como um importante profissional para esse momento que nós estamos vendo. Muito De bem. aceleração, daquela coisa que tem que ser rápido. E outra coisa, eu já fiz isso algumas vezes, mas a gente agora tem regras. Pelo MEC, todo mundo passa. Não é assim. Opa. O aluno É. tem que ser tratado como um ser humano, ele vai depender daquilo para o seu futuro. Ele vai passar, quando chegar mais lá na frente, ele vai se decepcionar, que ele viu que ele não aprendeu nada. Cria mais um problema na Meu sua Deus, cabeça. uma Então, frustração. a gente mas- não pode fazer tudo que é Mais um problema social. é mais um É. problema social. Nós que somos da área de educação, o Igor está sempre lá, assim, trabalhando essa questão aí. A gente vê quanto a gente tem profissionais que não conseguem fazer um requerimento, Entendi. um ofício, Uhum. participar de uma entrevista dentro dos padrões que Acanhado, exigem. né? Por quê? Ele não teve a sua formação total como deveria ser. Muito bem. Entendeu? Olha só, nós queremos agradecer aqui a presença. Passou foi rápido. E muito rápido.
a professora Terezinha Ruiz, com todo o seu conhecimento, sua experiência na educação, hoje no PADEAN. PADEAN está muito bem servido, SEDUC, tá? Obrigada. E tem essa contribuição reconhecida, e nós também reconhecemos isso, sabendo que temos com quem contar, com quem compartilhar todo esse seu conhecimento com os amigos da Network Group Play, aqui do Ponto a Ponto, todas as sextas, às 20 horas. Muito obrigado, professora Terezinha Ruiz, pela sua presença aqui conosco. Tatiana Sobreira, meio-dia, na Jovem Pan News. Justamente. 98,7. Isso. Obrigada também né? pelo convite, Nascimento. De olho na cidade. De olho na cidade. Igor Palhano também contribuindo para que a educação possa avançar sempre. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o carinho, que agradeço o convite e, claro, num dia tão especial. Muito obrigado. Professora Obrigada, Terezinha, Jackson. obrigado. Até a próxima, hein? Tatiana, estou à disposição. Nós Muito estamos lhe obrigada mesmo. aguardando. Venha logo. Pode deixar. Muito importante a gente divulgar e pode Certo. contar comigo. Muito obrigado. E a você que nos acompanha sempre, muito obrigado pela sua participação e audiência. Não esqueça, toda sexta, 20 horas, um assunto importante para a sociedade. Debater, discutir e principalmente buscar soluções para toda a coletividade. Este é o Ponto a Ponto. Até a próxima.